Introdução. A cidadania do rurícola é tema do direito agrário puro, por se tratar de matéria onde o homem e a terra rural são envolvidos e cujo meio ambiente é a própria natureza. Porém, o é também da antropologia social e cultural, em que os costumes, as crenças e as relíquias são fatores determinantes na organização de um povo. Trata-se de um tema que envolve todas as disciplinas sociais. O homem calunga é rurícola, é descendente de quilombo rural, que por sua vez se formou com originários da África. E o rurícola se confunde com a natureza, até porque sua vida depende dela. O africano é ecologista por formação. O quilombola, como seu descendente, não fugiu da tradição. É também protetor e conservador dos recursos naturais renováveis. Com essas assertivas, pode-se afirmar que o tema dessa dissertação é também de direito agrário. Trata-se de direitos do homem rural calunga, protetor dos recursos naturais renováveis. A proteção ao meio ambiente é dever do Estado, e nisso os calungas são seus aliados por tradição secular e de origem. A cidadania calunga é matéria que ainda não se abordou no campo do direito, em especial no do direito agrário, que também regula os direitos do cidadão. Mari Baiocchi, entretanto, examina antropologicamente o tema com as reflexões sobre a relatividade do conceito de cidadania e sua origem. Como segue. Através de pesquisas e estudos realizados em comunidades negras isoladas no estado de Goiás, chegamos à conclusão da relatividade do conceito cidadão e sua natureza. O conceito cidadão urbe ou cidadão morador calunga vive em realidades diversas, propiciando diferentes formas de cidadania e liberdade. O povo calunga, isto é, das comunidades negras cafuzas das margens direita e esquerda do rio Paraná, Goiás, chamadas de calunga, calungueiro por populações próximas e assimiladas pelos circunstantes, no seu isolamento geográfico, histórico, social e econômico, criou sua representação simbólica de indivíduo cidadão, diferente do conceito de cidadão absorvido e utilizado como parâmetro de pessoa ou indivíduo. O cidadão urbe é um ser que recebe as prerrogativas e benesses legais do Estado constituído do poder. O conceito de cidadão urbe abrange prerrogativas de lei, nem sempre condicionadas à liberdade. Nos 41 núcleos que formam o vão de almas, vão do moleque, calunga, a cidadania, o ser cidadão, que ali será o morador, passa pelo processo de construção completamente diverso do homem urbe. Quem é o morador? Morador é sinônimo de cidadão. O morador não tem direito escrito na Constituição, nas leis. Há mais de 150 anos, nas serras, adquiriu direitos que são repassados familiarmente, socialmente, por palavras. História oral. O direito essencial do morador liga-se à terra, à moradia. Todo morador tem seu espaço definido. Na definição de espaço aparece claramente a posição em defesa da vida. O espaço para cada indivíduo, moradia e terra para plantar, representa a condição primeira no código e deve propiciar-lhe conforto e os meios de sobrevivência. A divisão territorial simbólica é preservada e permite que todos tenham abundância de viveres. O direito de ir e vir, o uso das águas, caçar e pescar, não se proíbe a ninguém. A vida flui entre os núcleos familiares, a propriedade em grupo. O trabalho em grupo propicia uma convivência que nada tem a ver com o individualismo e a solidão do homo urbe. O morador respeita e acata os chefes que são os mais velhos, mulher ou homem, dos núcleos. A chefia não se exerce com autoritarismo. Os conselhos e admoestações representam a prática usual. O indivíduo nasce com a estrutura básica de sobrevivência, terra e moradia, garantida e imbrincada no conceito morador. Já na sociedade institucional, o conceito tem relação dicotômica com sua natureza e atribuições. Ao contrário da nossa sociedade, nessas comunidades, o código não está escrito, mas exercido de fato. O exposto não pretende esgotar o tema, muito pelo contrário, iniciar uma reflexão. Até onde a relatividade do conceito de liberdade, de cidadania? Otávio Velho, Capitalismo Autoritário e Campesinato. Desse delicado e importante tema, que cuida do ser humano, da terra rural e do ambiente agrário diante do Estado, que será extraída a temática a ser abordada neste trabalho. E a cidadania é, na organização política da sociedade, a razão em que se afirmam os valores sociais, políticos, econômicos e jurídicos do ser humano. Por isso, conclui-se desde logo que o cidadão é o mais importante elemento da sociedade. A cidadania de um povo está diretamente vinculada ao que dispõe o seu estatuto maior. E, portanto, a Constituição do país oferece um modelo para a pessoa humana preenchê-lo,
tipificando-a no caso concreto e tornando-a cidadã. É o uso dos direitos colocados à disposição do homem que representa a cidadania. Dentro desse enfoque, estudou-se a cidadania calunga, tendo-se como base fática dois importantes fatos históricos para aquele povo. Primeiro, a formação do quilombo calunga no final do século XVIII como passo para a obtenção da liberdade dos escravos que eram coisas. Segundo, o trabalho antropológico feito na região por Mary Baiocchi, ora representando a Universidade Federal de Goiás, ora o seu próprio idealismo, do que resultaram conquistas importantes para aquele povo. No primeiro caso, a cidadania conquistada foi a de um povo como organização, administração e territórios próprios, o chamado quilombo calunga. Essa cidadania é o direito dos calungas vivido dentro do seu próprio mundo, é a cidadania calunga. No segundo, a cidadania que se estuda é a do homem nascido no Brasil, a cidadania natural e também a decorrente da tipificação ou enquadramento das pessoas calungas no modelo institucional brasileiro. Noções jurídico-antropológicas da vida dos calungas fazem parte desse trabalho, especialmente quando se estuda a cidadania dos quilombolas no seu próprio meio. Os membros das várias comunidades calunga, habitantes do sítio histórico, têm o poder de gozo de seus direitos civis, políticos e econômicos assegurados na Constituição do Brasil. Preenchem, portanto, os calungas um modelo instituído na Carta Maior para qualificá-los como cidadãos. Disto não há dúvidas. Resta saber se aqueles direitos estão a seu alcance. Estudou-se a expansão da cidadania do brasileiro para os calunga a partir de 1983. Verificou-se que, gradativamente, eles vêm reivindicando direitos junto ao poder público e obtendo conquistas. Conquistas que complementam sua cidadania. Essas vitórias são detalhadamente examinadas, culminando com a instituição do sítio histórico calunga, cuja lei prevê a garantia de suas posses imemoriais, sempre ameaçadas por grileiros. A grilagem na região é sempre uma ameaça a seus habitantes. Foi por intermédio da grilagem que o autor deste trabalho passou a pesquisar o modus vivendi dos calunga. Foram as denúncias e a comunicação da coordenadora do projeto Povo da Terra, da investida de grileiros, também efetuada por Laurindo dos Santos Rosa e Adão Cunha, a direção do IDAGO, quando presidíamos aquele órgão, que nos estimularam para o exame dessa problemática. Foi a partir daquelas denúncias que se iniciou a pesquisa de que resulta essa monografia. Com as denúncias de grilagem feitas ao IDAGO, viabilizou-se um trabalho na região calunga, situada no município de Monte Alegre de Goiás, como uma primeira etapa. O trabalho teve várias fases. A primeira foram os treinamentos da equipe de trabalho transformada em um grupo denominado Setor de Discriminatória Administrativa e o levantamento socioeconômico. A segunda, a promoção da discriminatória administrativa, do que resultou a arrecadação de toda a área em discriminação, salvo alguns acordos com posseiros que dispunham de documentação válida. A terceira fase, a documentação do pessoal interessado na regularização ou legitimação de posses. Foi então necessário registrar os posseiros para depois fazer-lhes as doações de terra. A quarta fase, a demarcação e medição das glebas denominadas do loteamento Contenda 1 e 2. A quinta fase, a inscrição das áreas no CRI de Monte Alegre de Goiás. E a sexta e última, titulação das glebas aos posteiros, o que ocorreu por doação em condomínio com a cláusula de inaliabilidade vitalícia. Os habitantes da área calunga que tiveram suas terras regularizadas se encontram tranquilos. As investidas de grilagem não mais surgiram, ao passo que nas outras regiões, Cavalcante e Teresina, os grileiros continuam molestando os calungas, não obstante a existência da Lei Estadual número 11.409 de 91, que criou o sítio histórico calunga, e o tombamento da área feito pelo parágrafo 5 do artigo 216 da Constituição Federal. Sente-se, porém, que a cidadania calunga perante a sociedade brasileira tem se afirmado e expandido. Essa afirmação pode ser avaliada com a fundação da Associação Povo da Terra, como órgão de representação dos descendentes de quilombo e habitantes do sítio histórico. Resumidamente, no capítulo 1, essa dissertação conceitua a cidadania como sendo o estatuto regulador do vínculo entre o indivíduo e o Estado, onde este assume o dever de proteger a pessoa natural e esta, nos limites da lei, lhe deve obediência. São também estudados a cidadania do homem, a cidadania do rurícola, comparando-se ainda a autonomia privada com a cidadania. A autonomia privada como poder e a cidadania como qualidade de direito têm a liberdade como elemento essencial. Estudou-se nessa dissertação a cidadania em todas as constituições brasileiras, de 1824 a 1988, onde se viram os avanços e recuos dos direitos dos cidadãos, no momento e no espaço, tendo-se em mente o momento político das épocas respectivas.
Examina-se a importância que tem o direito agrário como norma, como ciência e como poder na cidadania do Rurícola, culminando com a conclusão de que o cidadão Calunga já se beneficiou das normas desse ramo do direito. No capítulo 2, estuda-se o quilombo como trincheira do resgate da cidadania, onde se afirma que o quilombola ali adquiriu sua liberdade. O quilombo foi uma instituição que tinha todas as características de povo independente. Possuía território, povo e governo próprios. Era uma nação. Os quilombolas eram cidadãos do quilombo. Noticiou-se a existência do quilombo mais importante, Palmares. As ideias abolicionistas foram propaladas em 3 alas: moderada, progressista e conservadora. A ala moderada propunha às classes dominantes as consequências morais que seriam integradas da história no Brasil, em decorrência da escravidão, por isso propagava a libertação da escravatura, através da persuasão e do convencimento, racionalizando a opinião pública. Tinha como maior líder Joaquim Nabuco. A corrente progressista tinha nos próprios escravos o escudo para o abolicionismo. A união dos escravos era a maior força usada por essa ala. A corrente conservadora pregava a ideia do status quo e se manifestava pela libertação lenta e gradual. Essa ala era composta por latifundiários, dos proprietários de engenho e de grandes fazendas. A dupla cidadania do quilombola é evidenciada no capítulo 2 deste trabalho. É o ser cidadão do quilombo e, posteriormente, a cidadania perante a sociedade institucional. Alinha-se a cidadania como sendo as diversas faculdades ou poderes jurídicos como modelos, colocados na Constituição do país, tais como obrigação de ser eleitor e votar, acessibilidade a cargos públicos, o poder de procuração popular, o direito a habeas corpus, o direito a habeas datas, o direito ao mandato de segurança, direito à saúde e direito à educação. O Instituto da Grilagem, como meio ilícito de adquirir o domínio de imóveis através de engodo, também foi objeto de estudo do capítulo 2, bem como a discriminatória administrativa como método de arrecadar áreas devolutas com o objetivo de regularizá-las ou legitimá-las aos respectivos posseiros, obedecidas às regras de legitimação fundiária da União e do Estado. A regularização fundiária na área Calunga serviu de afirmação da cidadania dos descendentes de Quilombo, habitantes da região. As reivindicações e conquistas dos Calungas, hoje habitantes do sítio histórico, criado pela Lei 11.409 de 91 e a partir de 1983, são assuntos estudados nessa dissertação. São atos que importam na expansão da cidadania daquele povo. São estudados também os reflexos socioeconômicos da regularização ou legitimação das posses como direito do cidadão Calunga junto à sociedade brasileira. A importância do direito agrário na ampliação da cidadania Calunga, via da discriminatória administrativa levada a efeito naquela área, ficou evidenciada neste trabalho. No capítulo 3 dessa dissertação são relacionadas as conquistas dos Calungas no tocante ao governo estadual com a relação federal, afirmando assim a cidadania dos descendentes quilombola e habitantes da região. Neste capítulo se faz detalhado comentário à Lei Estadual nº 11.409 de 91, um dos marcos importantes na vida daquele povo. O quarto e último capítulo cuida da importância da associação Povo da Terra, sociedade civil sem fins lucrativos fundada por habitantes do sítio histórico, outro passo de avanço e reafirmação da cidadania dos Calungas. Destacam-se neste capítulo o funcionamento da associação e suas atividades.